fazerem junto comigo uma viagem no tempo. Nós iremos todos para o fatídico dia de 14 de abril de 1912. Naquele lindo dia, enquanto esse navio tão famoso e tão tecnológico para a época viajava em direção ao oeste e ao pôr do sol, seus 1.300 passageiros se sentavam para a refeição que seria em muitos casos a última, infelizmente. Eu quero abordar esse assunto porque eu acho interessante como a gastronomia, assim como as roupas, assim como a decoração, assim como os livros, nos mostram fases e retratos da economia e sociedade como um todo, e nos mostram imagens históricas tão fáceis de serem assimiladas por todos nós. O Titanic foi muito mais do que apenas um navio. Ele é um retrato da sociedade extremamente estratificada da Inglaterra eduardiana e da América, que florescia como uma potência econômica. Nos mostra a sociedade num corte transversal e transatlântico. Eu espero que esse vídeo relaxe você profundamente, e também te ensine um pouquinho de como as classes eram estabelecidas na Europa eduardiana e até mesmo nas classes sociais americanas, como nós vemos no seriado Gilded Age. Relaxe, relaxe, relaxe e venha comigo nessa experiência gastronômica, mostrando um pouquinho também da realidade sobre as classes sociais e os mitos que foram propagados com o filme Titanic. Um mito bem interessante é o fato que as pessoas até hoje acham que as grades que separavam a terceira classe das outras áreas do navio eram impostas como maneiras de ostracizar passageiros por serem pobres. Mas a verdade é que aquelas grades existiam por causa da imigração americana, que obrigava todos os imigrantes a passarem por um período de quarentena. Então era comum que todos os dias as grades fossem fechadas. Não foi apenas no dia do acidente. Infelizmente, o fato que as grades estavam fechadas, como era de costume no dia do acidente, fez com que a grande maioria da terceira classe, infelizmente, viesse a falecer. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, tá bom? E deixa aqui um comentário. Qual desses pratos que eu irei comentar com vocês iriam adorar comer ou até mesmo recriar em casa? Escrevam aqui embaixo, tá bom? Então vem comigo nessa viagem
viagem histórica e gastronômica. Para começarmos a nossa viagem gastronômica acerca da última refeição servida no Titanic, vamos começar com a terceira classe. Havia 709 passageiros de terceira classe no Titanic, a maioria imigrantes da Europa, querendo começar uma nova vida nos Estados Unidos ou Canadá. Uma beliche de terceira classe custava entre 15 e 40 dólares, ou entre 350 dólares e 900 dólares na moeda atual. Viajar no Titanic não era barato, e os mais pobres da Europa não podiam pagar uma passagem. Dito isto, os passageiros de terceira classe estavam bem providos. Suas acomodações eram apertadas, mas eles eram alimentados com refeições que faziam parte da comida ou gastronomia britânica tradicional. Para a maioria, a qualidade e a quantidade de comida teriam sido muito melhores das que eles tinham em casa. Os passageiros da terceira classe receberam café da manhã, jantar, chá e ceia. No início do século XX, as pessoas da classe trabalhadora inglesa geralmente comiam sua maior refeição no meio-dia, a qual eles chamavam de jantar. Era uma refeição grande e saudável. O chá e a ceia eram muito mais leves. No dia 14 de abril, os passageiros da terceira classe receberam um jantar com 3 pratos, começando com sopa de arroz, passando para rosbife com legumes e terminando com pudim de ameixa, molho doce e frutas. A fruta em particular era um luxo da época. No início da noite, foi servido chá com carnes frias, pão, queijo, pickles e compotas de frutas. E mais tarde, à noite, um jantar de mingau, queijos e biscoitos de cabine que eram usados para evitar o enjoo. Infelizmente, para a maioria deles, esta seria a última refeição que eles comeriam. A White Star Line se orgulhava de alimentar bem seus hóspedes, mas não equipou seus navios com botes salva-vidas suficientes para todos eles. 3/4 dos passageiros da terceira classe morreram no naufrágio. Segunda classe. Os 284 passageiros da segunda classe eram uma mistura de viajantes comerciais, imigrantes e turistas, principalmente de classe média. Os bilhetes de segunda classe custavam cerca de 150 dólares ou 1.375 na cotação atual.
salão de jantar da segunda classe era decorado com painéis de carvalho e compartilhava a mesma cozinha que o salão da primeira classe. Os menus da segunda classe mostram a influência de ambos os lados do Atlântico, com arenques aparecendo ao lado de canjica no café da manhã. A cozinha anglo-americana era de alta qualidade e a passageira Charlotte Collier escreveu que nenhum esforço foi poupado para dar até aos passageiros de cabine de segunda classe o melhor jantar que o dinheiro poderia comprar. Na noite de 14 de abril, o jantar da segunda classe tinha 3 pratos. Começou com consomé ao tapioca, uma sopa clara com um montão de pudim de tapioca ao meio. Os hóspedes então tinham uma escolha de 4 pratos principais: haddock assado com molho picante, um peixe que parece um pouco o bacalhau, frango ao curry e arroz, cordeiro primavera com geleia de hortelã, ou peru com molho de cranberry, ervilhas, purê de nabos, batatas cozidas e assadas e arroz estavam disponíveis como acompanhantes. A refeição terminou com um pudim de ameixa e geleia de vinho, sanduíches de coco, uma confeitaria parecida com os macarons atuais, sorvete americano, nozes, queijos, bolachas e café. Nenhum hóspede teria motivos para reclamar. Primeira classe foi para seus 324 passageiros de primeira classe, porém, que a White Star Line estava determinada a mostrar que era a primeira e última palavra no quesito viagens de luxo. O custo dos bilhetes de primeira classe variava entre $150 para um beliche único a $4.350 para uma suíte de luxo. Em dinheiro de hoje, isso seria cerca de $3.500 até mais de $60.000. A primeira classe era ela própria estratificada e incluía pessoas das classes médias e altas, prósperas, até os que estavam no topo da sociedade. Entre eles estavam os magnatas americanos John Jacob Astor VI, que tinha um net worth de quase $87 milhões. No dinheiro de hoje seria cerca de $2 bilhões. E Benjamin Guggenheim, herdeiro da fortuna Guggenheim. O custo de um bilhete de primeira classe incluía refeições no salão de jantar de primeira classe, mas os passageiros dessa classe também tinham a opção de pagar por suas próprias refeições em restaurantes à la carte ou em qualquer um dos 2 cafés, o Varanda Café e o Café Parisien. Os passageiros que optassem por comer exclusivamente no restaurante teriam um desconto na passagem. Na Inglaterra vitoriana, a aristocracia e muitos dos ricos raramente jantavam em público.
começou a mudar. Em 1906, o hoteleiro suíço César Ritz abriu o hotel de luxo em Londres, que agora leva o seu nome. E quando o Titanic partiu em 1912, eles criaram um restaurante à la carte à moda do Ritz. O restaurante do Titanic foi projetado para invocar a experiência do jantar no Ritz. Não foi administrado pela White Star Line, mas administrado como uma concessão pelo restaurador italiano Luigi Gatti. O restaurante à la carte servia alta cozinha francesa sobre encomenda. Na noite de 14 de abril, os Wideners, um casal muito rico da Filadélfia, estavam dando um jantar em homenagem ao Capitão Smith. Não sabemos o que eles comeram, mas podemos supor que foi o melhor dos melhores. Como a senhora Douglas, uma passageira de primeira classe, escreveu em seu diário, o restaurante era a última palavra em luxo. As mesas estavam alegres e decoradas com rosas cor-de-rosas e margaridas brancas. As mulheres em seus lindos vestidos cintilantes de seda e cetim. Os homens imaculados e bem arrumados. A orquestra de cordas tocando músicas de Puccini e Tchaikovsky. A comida era excelente. Caviar, lagosta, codorna do Egito, ovos de tarambola, uvas frescas e pêssegos. Os passageiros da primeira classe que optaram pelo salão de jantar, em vez dos restaurantes à la carte, não tinham motivos para se sentirem negligenciados. Às 18 horas, eles entravam na vasta sala decorada em estilo jacobino inglês para se sentarem para uma refeição farta com 10 pratos. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, essas refeições extravagantes saíram de moda, mas nos tempos eduardianos elas continuaram sendo o auge do jantar de alta classe. Todas as pessoas consideradas partes da sociedade, os ricos e bem relacionados, se vestiam para o jantar todas as noites. Os homens usavam uma roupa de noite completa, tipo uniforme, com fraque e calças pretas, camisas brancas com gaula alta, coletes brancas e gravatas borboletas brancas. As mulheres usavam vestidos bem elaborados, em um caleidoscópio de cores, padrões e tecidos. Alguns dos americanos teriam usado sua estada na Europa para comprar as melhores roupas disponíveis. Para os homens, viam dos alfaiates de Savile Row em Londres, e para as mulheres das altas casas de costura em Paris. O menu do salão de jantar de primeira classe foi habilmente projetado para permitir que as cozinhas funcionassem com eficiência. Muitos dos pratos poderiam ser preparados com antecedência e deixados frios ou em fornos aquecidos até serem necessários. Cada curso foi emparelhado com um vinho específico. A festa começou com canapés e ostras. Em seguida veio a sopa. Os clientes tinham uma opção de consomé Olga ou creme de cevada.
peixe era salmão com molho de musseline. Jantares formais sempre tinham um prato de sopa e um prato de peixe. A roupa de noite masculina completa com fraque e gravata branca era informalmente chamada de sopa e peixe completo, pois era a única coisa apropriada para um homem usar em um jantar formal completo. O salmão foi seguido pela entrada ou entrée, o primeiro prato de carne. Na noite de 14 de abril, foi uma escolha de filé mignon, frango ou abobrinhas de legumes recheadas. Após a Primeira Guerra Mundial, à medida que os jantares se tornavam muito mais simples, os americanos passaram a manter o termo entrée ou entrada como prato principal, enquanto na comunidade britânica a entrada é agora aperitivo. O prato principal real na época era chamado de relevé ou remove. Era o sexto prato e os clientes poderiam escolher entre cordeiro, boi ou pato, servido com uma seleção de legumes. Depois veio o punch romaine, uma bebida gelada para limpar o paladar. O próximo prato seria tradicionalmente carne selvagem assada. Para esta refeição foi um pombo. Por último vinham os entremets ou pratos finais. Geralmente eram 3: uma salada, uma sobremesa e um salgado. Para os clientes de primeira classe no Titanic, seus 3 pratos finais foram uma salada de aspargos frios, foie gras e uma seleção de sobremesas. Em um jantar formal servido em terra firme, a anfitriã então se levantaria e daria sinal para as senhoras saírem da mesa e se retirassem para a sala de jantar ou sala de estar. Os homens permaneceriam à mesa bebendo vinho do porto e fumando charutos. Os homens e as mulheres se serviam de café separadamente. Na época, acreditava-se que a fumaça do tabaco era avassaladora para as mulheres. Depois que terminassem de fumar, os homens se juntariam às mulheres. Após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se socialmente aceitável que as mulheres fumassem, e a prática de fazer as mulheres se retirarem após o jantar começou a sair de moda. Esse arranjo obviamente não poderia funcionar em restaurantes onde não havia anfitrião ou a bordo de um navio. O Titanic, no entanto, estava mobiliado com uma sala de fumantes para os homens se retirarem após o jantar para bebidas e charutos, enquanto as mulheres poderiam tomar café no salão. Quando o navio atingiu o iceberg, 20 minutos para meia-noite, a maioria das senhoras tinham ido para a cama, mas ainda havia um homem se socializando na sala de fumantes. Assim que souberam que não haveria bote salva-vidas suficiente para todos os passageiros, vários homens de primeira classe optaram por permanecer nessa sala, aderindo ao estrito código social do mundo em que viviam até a última